Alô, alô, escamanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre O Resgate, The Extraction, o novo filme de ação da Netflix. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever. E se você conhece alguém que gosta de escrever ou tem vontade de aprender a escrever, o nosso curso de escrita está sendo disponibilizado gratuitamente aqui no canal do Escambau. Então aqui no izinho vai ter, ou aqui, não sei, vai ter a playlist para esse curso. Então se você quiser apresentar para alguém, ou se você quiser, sei lá, dar os seus primeiros passos aí, escrever uns contos, uma boa dica. Adorei esse filme. Vou começar dizendo isso porque a gente já tira logo, né, da frente. O Resgate é um filme que conta a história de Tyler Rake, um mercenário que é contratado por um traficante indiano para resgatar o seu filho, que foi sequestrado por um outro traficante que está ali fazendo um power move, né, um movimento de poder para, né, ganhar mais espaço dentro desse mercado. O traficante que tem o filho sequestrado está preso, então obviamente tem as suas operações, né, e suas finanças, tudo meio congelado. Então ele contrata aí essa equipe de mercenários que aparece de maneira mais forte na narrativa através do Tyler Rake, que é a figura do Chris Hemsworth, mas a gente vê ali algumas ceninhas dessa entourage, né, que por sinal eu sinto falta, mas eu vou falar disso um pouco mais na frente no filme. Estabelecido esse plot, né, esse preâmbulo que eu falo aqui do filme para vocês, eu queria destacar algumas coisas interessantes desse filme. Esse filme é dirigido pelo Sam Hargrave. Ele é um dublê. Ele era um dublê, agora está aqui nesse filme no papel de diretor. E ele é roteirizado pelo Joe Russo, né, um dos irmãos russos, lá, o Anthony Russo e o Joe Russo, que dirigiram aí o Vingadores, Guerra Infinita, Ultimato, e dirigiram também o Soldado Invernal. E é importante isso porque o Soldado Invernal é um filme onde o Sam Hargrave era o diretor de dublês e etc. E organizava as coreografias e aquelas cenas de ação, por sinal, espetaculares, que fazem do Soldado Invernal um dos melhores filmes da Marvel, né, dentro desses 10 anos aí. Uma variedade grande de cenas de ação, um filme super bem coreografado, super divertido, fantástico. E, obviamente, parte disso é trabalho do Sam Hargrave. E isso é interessante porque a comparação que está sendo feita não só por mim, mas por, né, vários veículos de mídia que eu vi falando sobre o filme, é justamente que ele lembra John Wick, né, por suas cenas de ação que são variadas, que são constantes, que não tem tantos cortes, né, que tenta ali mostrar coreografias e movimentações, exigindo do ator, né, que está ali como protagonista da cena, dos atores em questão, muito mais trabalho. Então a gente tinha, né, uma geração aí, né, desde o início dos anos 2000 que usava muito ali aquela câmera tremida, muitos cortes para disfarçar os dublês, né, filmes como a franquia Velozes e Furiosos, que é talvez uma das mais populares franquias de ação da atualidade, ou mesmo a própria franquia que eu acho que meio que começa isso, ou pelo menos solidifica essa tendência de construir ação, que é a trilogia do Bourne, né, do Jason Bourne, que eu particularmente não gosto tanto, mas seta em uma tendência em relação ao que são os filmes de ação pós anos 2000, né? Eu estou muito feliz de ver que, de fato, o que eu esperava, né? E se você assistir minhas críticas dos filmes do John Wick, é que eu disse que ele era o norte para onde o cinema de ação ia apontar, e isso está se confirmando, né? Obviamente, e eu acho ainda mais interessante que isso venha de maneira tão parecida com o próprio John Wick, que é dirigido por dublês, né? O John Wick é dirigido por uma dupla de dublês, e depois cada um foi fazer um filme, um fez o John Wick 2, o outro fez o Atomic Blonde, que também é carregado nesses elementos que eu citei aqui, nessas boas qualidades. O John Wick, ele é um filme que, por exemplo, não só pelas coreografias longas, mas a constante variedade de cenas de ação, né? A gente tem uma cena de tiroteio, a gente tem uma cena de luta de faca, a gente tem uma cena de perseguição de carro, de moto. Então, eles estão sempre tentando inventar novas formas para que a gente não fique cansado da ação durante a narrativa. Então, ela consegue manter um ritmo frenético e ainda assim ser inventiva e inovar. Uma outra coisa que eu gostei é porque eu já gostava do Chris Hemsworth, eu acho que ele é um ator que ele consegue ter um escopo muito interessante de atuação. Eu acho que ele vai muito bem mesmo na comédia, acho que é o local perfeito para ele. A gente vê isso no Caça-Fantasmas recente, a gente vê isso no Thor, quando ele assumiu que era uma comédia com o Thor Ragnarok. Ele realmente tem um excelente time de humor, mas aqui eu acho que pro que o papel pede, né, que é essa figura triste, conflitada, perdida, que meio que é uma arma no mundo
ele entrega bem, assim, eu consigo me conectar com o personagem, eu gosto do personagem. Posto isso, uma outra coisa que esse filme acerta bastante é em criar diversos núcleos. A gente tem, obviamente, o Tyler Rake resgatando o Ovi, né, que é o filho do traficante. A gente tem o núcleo do traficante, todas as forças que ele controla e está mandando em direção ao Tyler para recuperar o menino, né? No caso ele inicia o resgate, mas a narrativa inteira se passa ali, eles tentando sair daquela cidade que é controlada por esse traficante. Então ele resgata, mas não consegue escapar do lugar, né? Então é essa coisa meio de fuga da cidade, né? Tem escape de Nova York. Na realidade aqui, no caso, é a cidade de Dhaka, uma coisa assim. E tem aí aquele jovem aspirante a bandido, né, que ele quer fazer parte, ascender dentro ali daquele grupo criminoso. A gente tem um personagem do Saju, que é ali meio que um braço direito, né, do pai do Ovi, que manda ele resgatar o Ovi, na verdade, meio que sabotar a missão de resgate, né, porque ele não teria como pagar a segunda parte do resgate, então ele meio que sabota a própria missão de resgate do filho com esse outro agente, para tentar ali recuperar a criança. Então, o fato da narrativa ter esses diversos núcleos e, por sinal, espertamente construídos, né? Então a gente tem o Tyler Rake, que é o cara que foi pago e quer receber o dinheiro dele. A gente tem o Saju, que está fazendo essa missão quase que numa maneira, missão suicida, quase que numa forma de proteger a família, que claramente foi ameaçada pelo chefe, né, pelo patrão dele. Então ele quer proteger a própria família, o que faz você ter uma conexão emocional com ele. A gente tem a própria perspectiva do Ovi, né, que ele é construído dentro da narrativa. A boa parte dela, né, a primeira metade do filme, ele é uma figura silenciosa, porém ele fala num momento muito oportuno, onde a configuração, né, da narrativa, que de certa forma era a gente torcer pelo Tyler, porque enfim era o protagonista e tal, que estava conduzindo a história, a gente passa a torcer para o Ovi ser resgatado. Ele é apresentado inicialmente como uma figura tímida, né, na dele, o que de certa forma quebra um pouco o estereótipo do que você espera dos filhos desses personagens. Você espera, né, sempre aquela coisa do você sabe com quem você está falando, né, muito impositivo, dono do mundo. Ele não, é tímido, é recluso, né, as duas cenas são justamente com garotas, onde ele não consegue agir em relação a garota que ele está interessado. E obviamente é importante a gente empatizar com ele, né? Entender que ele não tem controle sobre o que o pai faz, ele no fim das contas é mais uma vítima dentro desse contexto de violência. O filme ele é muito competente, como eu falei, né, a replicar esses elementos que foram estabelecidos pelo John Wick. Então a gente tem cenas de ação de tiroteio, cenas de ação de luta corpo a corpo, cenas de perseguição, a gente tem cenas de infiltração, cenas, né, dentro de espaços fechados, cenas mais abertas. Isso acaba fazendo o ritmo do filme ser muito bom. Eu acho que, no fim das contas, nessa parte de ação, o filme de fato é muito competente. Ele é um filme que está entrosado com o nosso tempo, no sentido de, né, usando todas as técnicas possíveis para transformar a narrativa de ação, que é a peça central, obviamente, dentro desse filme, em uma coisa interessante, que mantém a gente engajado o filme inteiro. Apesar disso, ele se dá o trabalho de construir esses diversos núcleos narrativos, o que faz os stakes, né, ali, as apostas do filme, se tornarem muito interessantes, porque ao mesmo tempo que a gente quer que o Tyler resgate o menino e leve, a gente quer também que que a família do Saju seja preservada, porque ele está ali, são inocentes, não tem culpa da situação. A gente, de certa forma, se depara ali com aquela figura em ascensão, né, que querendo um espaço naquele mundo de violência, né, ao cumprir a sua função, ao seu dever ali. Então, é bem interessante essa construção de diversos pontos de vista dentro desse universo, é um universo muito estabelecido. Posto isso, o filme tem um problema grave, né, que é o Salvador Branco. A priori me incomodou, né, o fato deles escolherem uma cidade, né, ali do Oriente, da Índia, etc. Mas o uso que eles fazem da cidade é tão bom nesse sentido de caos social e de controle do crime organizado de uma maneira super mais intensa, né, controlando todos os espaços, os meios, coisa que talvez fosse mais complicado de fazer. Apesar de que a gente tem cidades aqui do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, que quando o crime organizado quer, de fato, fazer uma imposição e dominar a cidade, a gente já viu que acontece, como aconteceram há alguns anos atrás, né? Então, daria facilmente para acontecer dentro da América e aí não ficar aquela sensação
do homem branco que vai pro Oriente e resgata a pessoa e tem que proteger a pessoa. O que é uma imagem, um recurso narrativo extremamente utilizado e já cansado. Ou se pelo menos você vai fazer isso, que você escolhesse uma pessoa de lá, um ator. E a gente tem vários excelentes atores indianos, né? Então, se você quer ambientar nesse lugar, né, pelo menos mais protagonismo para essas outras figuras. Como eu falei lá atrás, eles têm ali uma entourage, né, o Tyler Rake tem uma entourage, um grupo que planeja e coordena e ajuda ele nesse processo do resgate, que é um grupo multiétnico, porém eles aparecem muito pouco. Eu queria, na realidade, que eles tivessem aparecido um pouco mais, seria até interessante, talvez, para a narrativa, apesar de que ela usa muito bem o tempo que ela tem. Então, esse elemento do Salvador Branco é uma mancha num filme excelente de ação, né? É um filme que ele é muito bom, né? Ele realmente vem dialogando com o que tem de bom na ação hoje em dia, mas acaba que por um elemento muito característico de Hollywood, né? E desse olhar do homem branco salvador que está entranhado na nossa sociedade, ele acaba perdendo aí alguns pontinhos, muito mais por um caráter sociopolítico, que não temos como separar, né? A arte é o fazer político, o ser humano é um animal político, por assim dizer, e tudo que ele produz é político, então isso de certa forma acaba, pelo menos em mim, gerou um incômodo, né? Então essa coisa do homem branco do mundo desenvolvido vindo resgatar e reorganizar aquele mundo caótico do Oriente e tal. Então, coisa é facilmente resolvido, né? Se a gente não decidir que todo filme tem que ser protagonizado por um homem branco, né? Especialmente quando no mundo tem excelentes atores, né? Então, fica aí esse pensamento. Não sei se foi algo que incomodou você, particularmente me incomodou, né? Apesar de que, como eu falei, eu gosto do Chris Hemsworth, eu achei que ele está bem no papel. O filme acaba deixando ali uma ponta, né, que eu esperava que eles deixassem, na verdade. Tem muita cara de algo que pode ser continuado numa franquia. Eu espero que tenham, né? Foi um filme super interessante. Eu queria ver esse personagem e talvez alguns elementos mais desse mundo que foi construído ali. Mas o que é que vocês acharam do Resgate? Vocês gostaram? Estou viajando e elogiando demais? Um filme mais ou menos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. A gente se vê numa próxima. E tchau.